Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Tô passando aí desde já para desejar aí para vocês aí um Feliz Natal e um próspero ano novo, tá? Que seja um ano de muita paz, de muita alegria, de sucesso na vida de cada um de vocês, tá bom? Quero também te pedir, aproveitar e pedir para que você possa compartilhar esses vídeos. Esses vídeos aqui são produzidos, né, diretamente pro Quai, mas a gente também coloca ele em outras plataformas, tá bom? E eu gostaria que você nos procurasse no YouTube para assistir o vídeo inteiro, que lá não tem pedaços, não tem o vídeo 1, nem o vídeo 2, nem o vídeo 3, lá já é direto. Tá bom? No YouTube você vai nos encontrar lá como Comunidade Noiva de Cristo, tá bom? Vai lá, nos procura lá e assista então o vídeo de uma forma completa, tá bom? Que Deus vai te abençoar, ok? Ok. Bom, eu quero tratar nesses vídeos sequenciais aqui de casamento. Olha só, casamento é importante, né? A gente sabe que existem muitas pessoas que têm dificuldade de tomar ceia na sua denominação, e baseado até porque não estão, digamos assim, diante dos homens regularizado nas leis humanas, né? E eu quero quebrar esse tabu. Eu quero explicar para você algumas questões que vai fazer sua mente ser transformada, renovada, e você vai começar a entender de fato. Porque existem duas questões aí. Existe a ideia do homem e existe a visão de Deus, tá ok? Então quero ler com você alguns textos aqui para a gente usar como base, tá bom? Ok, o primeiro texto tá aqui, deixa eu pegar aqui minha espada. Tá aqui, abra a sua Bíblia ou acompanha aí, vou ver se eu consigo colocar aqui para você ver. Gênesis, visão aqui além do alcance. Você vai abrir a sua Bíblia ou acompanha aqui em Gênesis, capítulo 2. Vamos lá aqui, capítulo 2, tá ok? Que vai falar aqui da formação da mulher, no capítulo 2, versículo 24. Eu quero ler apenas o 24. Nós já sabemos aqui, você com certeza já ouviu a história. Tem novelas aí que falam sobre a história do casal, do primeiro casal. Então, eu não preciso aqui ler toda a história ou contar toda a história, né? Mas eu quero pegar aqui o ponto em que Deus apresenta Eva, no caso, para Adão, tá bom? Aqui no versículo 24 está escrito assim, ó: portanto deixará o varão, ou seja, deixará o homem, tá? O seu pai e a sua mãe, e se apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne, tá ok? Então esse é o primeiro texto, esse é o primeiro texto que eu quero deixar para você, tá? Então, deixará seu pai e a sua mãe, e se unirá à mulher, tá ok? O segundo texto também está em Gênesis. Eu quero que você abra aqui no capítulo 24, versículo 67. Bom, é bem provável que você também conheça essa história, né? Que é o momento em que Abraão, já farto de velhice, se preocupa com a situação do seu filho Isaac, que ainda estava solteiro. Então ele não queria que seu filho se misturasse com outras mulheres, com mulheres que não pertenciam à sua parentela. Então ele dá ordem a um servo para que vá até um parente bem distante e traga uma de suas filhas, tá ok? Então o servo faz isso, foi lá, né, viajou e trouxe então Rebeca para se encontrar com Isaac, tá ok? Já no caso destinada a ficar com Isaac, tá? Então vamos pegar aqui só esse versículo 67, que diz assim: Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe ela por mulher, e amou-a. Vou ler novamente, tá ok? E Isaac trouxe para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe ela por mulher, e a amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Tá ok? Então, olha que interessante. Isaac, simplesmente eles se viram. Ela ainda distante olhou aquele moço, e ela perguntou ao servo quem era aquele moço, e o moço explicou: aquele lá é meu senhor, tá ok? Então ela saiu do camelo e foi até o encontro de Isaac, e Isaac, quando viu, também já foi até o encontro dela. Sabe o que aconteceu quando eles se encontraram? Ele pegou ela pela mão, levou para a tenda de Sara
se uniram ali em ato sexual, assim fazendo prevalecer a sua união, tá ok? Beleza. Agora quero ler com você também outro texto aqui que é importantíssimo, que está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6, né? Vou ler com você. E sucedeu, esse texto aqui também, né? Devo explicar que esse texto aqui fala sobre a unção, né? Quando Davi é ungido rei de Israel no lugar de Saul, tá ok? Então Deus manda Samuel, o profeta Samuel, ir até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos, tá? E no momento em que Jessé apresenta os seus filhos robustos, atléticos, fortes, né? Preparados para a guerra, e Deus então rejeita todos, tá? Mas olha aqui como é que isso aconteceu. Versículo 6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Essa é a fala de Samuel, né? Falando com Deus. Certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu queria ficar com essa pronúncia aqui, porque o homem vê o que está diante de seus olhos, mas já o Senhor não. O Senhor olha para o coração, para a intenção do coração. Bom, esses são os 3 textos que eu gostaria de recitar aqui, de usar como base para o que a gente vai falar, tá? Então, hoje nós queremos falar sobre o casamento. Deixa eu tirar aqui a visão além do alcance, né? Hoje nós queremos falar sobre o casamento, né? Então, o que é esse casamento, né? A palavra casamento, ela vem do latim, da pronúncia casamentum, que significa, trazido para o português, né? Um terreno com uma habitação já instalada, né? Com uma habitação já edificada nesse terreno. Engraçado, né? Que é bem apropriada para a questão, né? Porque quando o casal, né? Antigamente no casal tradicional, quando o homem e a mulher resolviam se unir, né? Para ali formar uma família, né? Ali com aquele compromisso de formar uma família, a primeira coisa que os pais, principalmente o pai, exigia do noivo era pelo menos já um terreno com uma meia água já pronta para que eles pudessem viver a vida deles e assim não trouxesse problemas para os seus parentes, entendeu? Então é bem apropriada essa pronúncia, né? Mas o texto que eu li em Gênesis capítulo 2, né, é o momento em que Deus apresenta Eva a Adão. E olha o que Adão fala para Deus. Então essa é osso do meu osso. Então essa agora é a mulher, porque do homem foi tirado. E a partir de agora, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à mulher. O que eu quero trazer para você? Houve alguma cerimônia? Houve alguma... Deus então falou assim: olha, agora você pega aí um papiro, pega aí uma casca de árvore, tira ela dessa árvore aí, bote para secar para que ela vire uma tábua, e eu quero que vocês dois assinem um contrato. Assinem um contrato para que a união de vocês agora aqui seja registrada diante de mim. Foi isso que Deus pediu? Não, eu estou falando uma coisa que se fosse realmente algo de grande importância para Deus, Deus poderia ter deixado registrado isso num pergaminho, numa capa de árvore, numa pedra. Calma aí, eu vou escrever aqui na pedra aqui. E agora aqui é a prova visível de que Adão se casou com Eva. De que Adão se casou com Eva. Acabou. Porque Deus escreveu os 10 mandamentos em uma tábua de pedra. Ele poderia ter feito também isso com Adão. Então, a burocracia, né? A burocracia, quem faz a burocracia é o homem, não Deus.
né? A burocracia quem faz é o homem, não Deus. Deus entende que quando o homem, a mulher ou duas pessoas resolvem seguir juntos na intenção de formarem uma família e nessa responsabilidade de um ser leal ao outro, de um ser fiel ao outro, a vida toda, então ali existe um compromisso, existe um casamento. Você está entendendo? Diante aos olhos de Deus. Porque o segundo versículo que eu li, que foi também em Gênesis capítulo 24, versículo 67, nós também não vimos ali nenhuma cerimônia matrimonial. Nós não vimos nenhuma burocracia. Olha que o servo veio à distância, ainda distante, olhou para Isaac. Rebeca viu Isaac e falou: quem é aquele moço? Aquele moço é o meu senhor, para quem você está pretendida, né? Ele está a esperar por você. E Isaac imediatamente, quando olhou também, opa, já é a caravana do meu servo, está trazendo a minha futura mulher. E ele foi logo ao encontro. Quando ela saiu do camelo, foi ao encontro do moço. Quando eles se encontraram, Isaac pegou ela pela mão, levou para a tenda de Sara e ali fez acontecer o ato sexual, no caso, já ali fazendo valer, trazendo ela como sua mulher. Então não houve uma cerimônia, não houve ali um contrato. Peraí, agora a gente vai fazer um contrato aqui, rasga a tenda aí, um pedaço da tenda aí, e vamos deixar aqui registrado aqui que Isaac casou com Rebeca. Não houve essa cerimônia, porque isso não tinha importância para Deus. A importância para Deus é o seu compromisso, é a intenção do seu coração. Olha o que vem no terceiro versículo em que eu li, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus olha a intenção do coração. Deus não vê como o homem vê. O homem é que fica fazendo burocracias. Por isso que você, meu irmão, minha irmã, vocês não estão aí tomando ceia na denominação de vocês. Porque o homem, ele faz toda a burocracia. Ele pega um texto que fala sobre memorial, tá ok? Ele pega um texto que fala sobre memorial e aplica como uma lei de medo nas pessoas, que ninguém consegue mais tomar ceia. Ninguém consegue tomar ceia nenhuma. E olha que Jesus falou: fazei sempre isso em memória de mim. Fazer sempre. E ele ainda diz mais: aquele que não come do meu corpo, do meu sangue, do meu sangue e do meu corpo, não tem parte de mim. Olha que responsabilidade. O homem tirando muita gente dessa oportunidade. Por causa de quê? Porque eles burocratiza tudo, enquanto Deus simplifica tudo. O Evangelho, cara, simplifica tudo. Jesus veio para simplificar as coisas e não dificultar. Quem dificulta é a vontade do homem, não é a vontade de Deus. Você vê que Samuel, quando olhou o primeiro rapaz, ele falou: opa, estamos diante do rei de Israel. E imediatamente Deus falou para ele: opa, eu não aprovo esse aí. Tá ok? Mas Senhor, o cara é atleta, o cara é forte, o cara é robusto. Rapaz, isso aí numa guerra vai vencer muito, vai destruir muito inimigo. Não é esse Samuel, não é esse. Porque eu não vejo como o homem vê. O homem olha o que está diante dos seus olhos. Eu vejo a intenção do coração. Deus sempre vai mais profundo. É a sua intenção, é o seu compromisso. É isso que está em questão. A palavra casamento, ela também está relacionada à casa ou a casar. Casar significa união. Então, fundir, união. Então, toda vez que uma pessoa decide andar em compromisso com a outra pessoa, de ser leal, de ser fiel, não é contrato que manda na coisa. Então, quando duas pessoas resolvem seguir junto em matrimônio, seguir junto em uma responsabilidade de formar uma família, diante de Deus já foram abençoados, tá ok? Diante de Deus já foram abençoados. Quer ver uma coisa agora? Agora eu vou entrar onde eu queria. Quando uma criança nasce, a criança está sendo gerada. Quando a mulher dá luz, em que momento a criança passa a existir para esse mundo? Logicamente que é assim que a criança nasce.
e ela dá aqueles primeiros choros, ela nasceu para esse planeta, ela nasceu para esse mundo. O que o pai faz depois é pegar todos os laudos médicos e vai até o cartório e registra o nascimento daquela criança. Mas se ele não registrar aquela criança, como a gente sabe que não somente no Brasil, mas no mundo de um modo geral, tem muitas crianças, inclusive nos países pobres como a África, tem muitas crianças que nem registradas são. E por isso elas deixaram de existir? Não, para Deus elas existem e conta. Então, o registro civil, ele serve apenas como uma organização mundial, é para ter um controle. Mas Deus não precisa de controle humano, porque Deus já controla tudo. Deus é todo poderoso, querido. Então, você pode tomar sua ceia. Se o seu pastor não der sua ceia, ele está errado. Ele está errado, porque ainda ele tá pregando e está vivendo conforme a vista dos seus olhos. Mas o que a Bíblia diz? A vista dos seus olhos pode andar conforme a vista dos seus olhos e sobre o caminho do seu coração, mas sabe que por todas essas coisas trará Deus a juízo. Então, você tem que tomar cuidado. Começa a observar, começa a analisar, rever seus conceitos e analisa. Os textos que eu utilizei foi como base, mas todos eles mostram para você uma realidade. Adão e Eva não teve cerimônia, não teve registro. O registro que nós temos é o que está aqui escrito, porque foi passado para Moisés no Monte Sinai, sobre como tudo começou. Mas não tinha uma pedra registrando lá com a marca de Adão. Vamos agora ter um pacto de sangue. Cortou a mão de Eva, ele cortou a mão dele, juntaram o sangue e botaram a mão numa pedra, escreveram Adão e escreveu Eva, para poder, quando os historiadores encontravam, ver que realmente Deus fazia questão de um registro humano. Não precisa disso. Isaac não precisou de nada. Isaac pegou na mão de Rebeca, levou para a tenda e pronto. Fizeram amor ali e tomou ela como mulher e ela recebeu ele como homem e viveram a vida. E no caso ali do rei, no caso ali da unção do rei Davi, você viu, Deus falou nitidamente: eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, vê o que está diante dos seus olhos. O homem, ele burocratiza. Você vê que tem uma parte também, interessante, tem uma parte também que Davi foi lutar contra Golias. O que o homem fez? O que Saul fez? Deu logo a armadura para ele. Toma a armadura aqui, cara, vai com a armadura aqui, usa a minha armadura. Ou seja, uma coisa que estava tão leve, tão tranquilo. Davi não precisava de nada. Davi só precisou de pedra, da pedra e da funda dele. Ele não precisava de mais nada. O homem foi lá e botou um peso sobre ele. Davi não conseguia nem andar. O homem coloca peso sobre nós. Deus tira o peso das nossas costas. Então isso é evangelho. Isso é graça. Tá ok? Então eu espero ter tirado a sua dúvida. Tá bom? Eu não estou aqui enfatizando que você não precisa de um registro civil. Veja bem, o registro civil, ele garante leis para o casal numa situação de separação, tá? A carta de divórcio, Jesus falou bem claro que a carta de divórcio Deus aprovou por causa da dureza do coração do homem, porque a mulher antigamente, né, na época judaica, ela era dispensada com a mão na frente, outra nas costas, sem preceito nenhum, e ali ela tinha que ser prostituta enquanto fosse nova, porque depois que chegasse a velhice ela ia ter que mendigar o pão, entendeu? Agora, quando o homem estabeleceu a carta de divórcio, quando Deus aprovou essa carta de divórcio, que foi uma coisa boa. Por quê? Porque a mulher agora recebia a carta de divórcio e ela poderia apresentar aquela carta como uma carta de apresentação para qualquer homem que se interessasse por ela. E ali estava escrito ali o porquê que aquele homem a largou, e muitas das vezes era por coisas banais. Simplesmente porque eu não gostei mais dela, mas é uma ótima mulher, ela faz assim, ela é assim, ela trabalha desse jeito, ela ajuda, sabe? E aquele homem tomava ela então como mulher, não tinha nada que a manchasse. Entendeu? Era como se fosse uma carta de recomendação. Então, queridos, espero ter tirado aí essa dúvida de vocês aí. E, por favor, compartilhe esse vídeo para que possa alcançar o maior número de pessoas, para que Deus possa libertá-los, para que tirem eles dessa opressão e eles podem se ceiar. Depois eu vou trazer um vídeo que fala sobre a ceia do Senhor, para que a gente possa tirar essas dúvidas, tá bom? Então, que Deus vos abençoe, graça e paz. Até a próxima.